Olá, amigos. Hoje eu gostaria de conversar com vocês acerca da experiência do luto na infância. Sim, até mais ou menos os 11 anos de idade. O luto na infância, e eu circunscreveria essa experiência relativo à partida de entes queridos e pessoas próximas da convivência e do vínculo afetivo dessas crianças. Isso porque o luto ele também pode estar correlacionado a situações de mudanças abruptas no cotidiano de vida da criança, de transições e modificações de personagens de convivência. Tudo isso pode acabar acarretando a necessidade de uma readaptação que é vivenciada na forma de um luto, de uma necessidade de elaboração daquele novo cenário que se formou. Todavia, eu gostaria de enfatizar principalmente aquilo que de imediato vem à nossa mente quando a gente fala de luto, que é acerca da partida de entes queridos. E principalmente quando falamos da partida de pessoas significativas como pai, mãe, irmãos, avós, pessoas que partilham de uma intimidade maior na convivência geral da criança. Ora, eu vejo, em boa parte dos casos, uma reação imediata visando supostamente poupar a criança de maiores transtornos, ocultando dela a realidade dos fatos, seja em relação ao estado de saúde ou seja em relação ao acontecimento da partida de determinado ente querido. Já me deparei com situações de uma determinada informação ter sido prolongada demasiadamente, sob o receio de contar para a criança e não saber como lidar com as reações que se decorreriam da ciência da criança sobre a realidade dos fatos. A grande questão que a gente precisa entender é que definitivamente, pelo incrível que pareça, a criança tem muito menos probabilidades de problemas e implicações negativas na confrontação com esse tipo de situação do que os adultos. E isso pela razão de que os adultos eles já possuem dentro de si uma acumulação de vivências, experiências, muitas delas não digeridas e elaboradas de maneira adequada, o que acaba colaborando para a formação de uma leitura deturpada da realidade que torna a vivência do luto algo muito sofrido. Agora, na criança, não necessariamente. A criança está inaugurando muita coisa e por mais que ela vivencie certas situações sob a experiência da dor, é uma dor muito menos sofrida, porque, em geral, não tem o adicional de uma interpretação tendenciosa oriundas de experiências passadas, como é o caso dos adultos. Em boa parte dos casos, quando eu observo crianças prolongando demasiadamente o período de elaboração do luto, isso acontece não como decorrência de um problema da criança propriamente dito, mas como reflexo da criança estar mimetizando o modo dos pais ou de quem está convivendo com ela no modo como essas pessoas estão lidando com o luto. E aí, correspondendo a esse clima do ambiente, ela acaba prolongando indevidamente a elaboração do próprio luto. Agora, ao se contar uma situação dessa natureza para a criança, obviamente, tome-se apenas a precaução de se calibrar o modo como isso vai ser comunicado, tentando afofar o máximo possível a comunicação
Isso porque palavras duras, abruptas e rudes são coisas que machucam não só adultos, mas também crianças. Agora, apenas revendo o modo como vai ser comunicado, mas é imprescindível que a comunicação seja feita. E não só que a comunicação seja feita, mas que a partir daí se tenha uma tolerância em relação às possíveis reações que serão desencadeadas. Há de ser que se observe um desempenho mais abaixo da expectativa no rendimento escolar, há de ser que se observe uma alteração no humor, um temperamento mais irritadiço ou tristonho, mas tudo isso está reverberando um processo de readaptação afetiva psicológica a partir da perda daquela determinada convivência. E isso tudo faz parte. Porque criança precisa ser poupada é daquilo que seja perverso, é daquilo que seja antinatural. E no seu poder de contágio negativo, só seria apropriado o contato da pessoa com aquilo quando ela estivesse num patamar de consciência que dispusesse de um discernimento minimamente amadurecido acerca do bem e do mal. Agora, em relação à morte, não. A morte não é um tema antinatural, pelo contrário, é um tema absolutamente natural. É uma verdade da vida e tão real quanto o leite e o alimento que a criança precisa tomar para sobreviver. E ocultar isso dela é criar uma imaginação idílica, uma terra do nunca imaginária, onde mais cedo ou mais tarde ela vai se defrontar com a realidade e o choque será muito mais doloroso. Portanto, participar a criança com filtros de bom senso e tato, porém participá-la de tais vivências ruma na direção da sabedoria e de ir aos poucos adaptando essa criança ao real. E o que é o real? Pelo menos concernente ao contexto do que nós estamos conversando aqui. Ora, o real é que só morre aquilo que está vivo. E aquilo que está vivo pressupõe a possibilidade de um dia morrer. É assim a verdade da vida, por mais que a gente tente florear de 1001 formas. Portanto, não tenha medo de contar para a criança. Apenas pense na melhor maneira. Mas participe a ela essa verdade da vida e você muitas vezes vai se surpreender como que a criança consegue lidar de maneira muito mais simplificada, direta e menos complexificada do que os adultos. Salvo os adultos se interponham com uma mentalidade excessivamente complicada e que a criança, mimetizando isso, entre no rebuliço que não é dela propriamente dito, mas é uma repercussão do que ela está mimetizando do ambiente onde ela está inserida. Pense nisso, porque o luto é uma fase emocionalmente muito dolorosa e desconfortável, mas podem trazer oportunidades de vida, entendimento e sobriedade madura no modo como a pessoa lida com a realidade. E isso é bom para as crianças, para o crescimento delas. Pense nisso, gente boa. Um grande abraço. Valeu!